E o pregador, em hipótese alguma, pode ser o instrumento que vai afastar. Sim, sim. Então, eu, Alexandra, não posso ser o instrumento que vai afastar o público de mim. Então, tudo que eu puder anular na Alexandra, eu tenho que anular na Alexandra, porque não é a gente que tem que aparecer, é Cristo que precisa aparecer numa pregação. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trentin. E hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante para pregadores, que é empatia. Esse tema com certeza vai ajudar muitas pessoas ao montar a sua pregação e aproximar, com o seu público. Justamente. Todo aquele que prega a palavra de Deus já deve ter tido aquela sensação de que não conseguiu prender a atenção do público. Né? A gente se prepara, a gente ora, jejua e faz todos os procedimentos, né, que um pregador costuma fazer. Chega na hora, parece que o povo está em outra realidade paralela, não está ali. Alguma coisa acontece que a gente não consegue prender a atenção do povo. Né? Então, essa percepção muitas vezes gera uma frustração, porque a gente começa até mesmo a questionar se de fato a gente tem aquele chamado para pregar, para anunciar a palavra, porque a gente se prepara espiritualmente, a gente monta a pregação e chega na hora parece que não é efetivo. E aí o que a gente pensa, né? O que está de errado? O que acontece que eu não consigo interagir com o meu público? Na verdade, o que falta, se podemos classificar, um dos motivos de problema é a falta de empatia. Né? A falta de Então, empatia. Podemos afirmar que a empatia é uma forma de se aproximar com o público, isso? Exatamente. A empatia, ela faz tu te colocar no lugar do outro. Né? De forma geral, assim, a definição científica de empatia é você se colocar no lugar do outro. Né? Trazendo isso para a pregação, a gente entende que ter empatia é quando eu, enquanto pregadora, vou me colocar no lugar da igreja quando eu for montar uma pregação ou quando eu estiver pregando. Basicamente é isso. E o que é uma pessoa que não tem empatia na pregação? Como poderia exemplificar isso? É bem fácil. Ela, assim, basicamente ela traz exemplos que não é da realidade das pessoas. Ela traz uma pregação bonita, muitas vezes, bem organizada, bem alinhada, mas não é uma pregação que as pessoas vão se identificar com ela, entende? Então, não há uma identificação daquilo que está sendo falado com as pessoas que estão ouvindo. Seria uma pregação correta, porém, para o público errado. Isso aí. É uma pregação que muitas vezes é boa, mas ela está dentro de um cenário errado, né? Não é para aquele público ali, né? Se a gente for parar para pensar em empatia, a empatia é uma coisa que a gente carrega conosco, né? Desde pequenos, a gente costuma sentir empatia pelos outros, né? Por exemplo, uma criança, para te perceber que uma criança é empática, se ela vê outra criança chorar, ela chora. Né? Então, uma das formas de tu ver que uma criança emocionalmente ela é saudável é quando ela tem essa empatia. Eu me lembro da minha filha na sala de recepção lá da oftalmo e a enfermeira colocava um líquido nos olhos, um colírio, né, para abrir lá, dilatar, e a criança geralmente chora, né? E eu fiquei pensando, agora eu vou ver se a Sofia vai chorar. Se ela chorar junto é porque ela é empática, né? E eu me lembro que quando ela viu um menininho chorando, ela começou a chorar junto. Mamãe, a criança está chorando e tal. E eu vibrei por dentro, porque eu digo, meu Deus, ela é saudável emocionalmente, né? Então, uma das formas da gente perceber empatia é ver o outro chorar, tu chora também. Não literalmente, né? Mas tu te compadece do outro. Se colocar no lugar. Exatamente, tu tem esse sentimento pelo outro, né? Óbvio que tem coisas que a gente consegue ter uma empatia mais forte, né? Por exemplo, se eu ver uma foto de uma pessoa em situação de miséria, isso vai me gerar uma empatia, né? Vai gerar em mim um sentimento de compaixão. Né? Então são coisas mais gritantes, mais fortes. Mas, por exemplo, existem níveis de empatia que eles são menores, que eles não são tão aparentes, eles não são vistos a olho nu. Então, existem sofrimentos que as pessoas enfrentam que eles não são visíveis ao olho,
Mas para o pregador, ele precisa prever certos sofrimentos daqueles que estão ouvindo, porque senão ele não vai conseguir construir uma pregação alinhada com a real necessidade daquelas pessoas. Então, por exemplo, eu posso estar pregando na igreja e ter pessoas ali que tiveram um dia do cão, tiveram um dia difícil, chegaram e sentaram ali, alguns talvez perderam o emprego, outros talvez chegaram ali depois de um dia de uma briga familiar. Então, eu posso não ver esses problemas a olho nu, mas eu preciso, enquanto pregadora, imaginar que isso pode acontecer. Então, enquanto pregação, eu preciso partir do lugar do outro para construir uma pregação. Ou seja, eu preciso prever possíveis sofrimentos que as pessoas estejam passando. Né? No caso, na igreja, são mais problemas emocionais, muitas vezes. Né? Eu preciso prever esses problemas emocionais. Mas isso só a níveis de exemplo, linguagem? Começa lá na base, né? Começa na base. Eu vou, claro, a gente vai citar até, inclusive, depois como montar uma pregação de forma empática, né? Mas a empatia é o todo. Eu, por exemplo, começar lá na minha casa, quando eu estou orando e pedindo para Deus um tema. Eu, particularmente, quando eu vou pregar, eu costumo pedir para Deus um assunto, né? Um tema para pregar. Eu peço essa inspiração, né? Com base nessa inspiração, eu monto o resto. Mas, nesse momento da oração, eu particularmente, eu sempre gosto de dizer assim, Deus, o que o Senhor quer falar para a igreja? O que a tua igreja precisa ouvir hoje? Porque, às vezes, baseado na minha realidade, eu posso chegar lá e querer abordar um tema. Mas o Espírito Santo conhece a realidade daquela pessoa que está lá, das pessoas que estarão lá. Então, eu sempre costumo pedir para Deus que Ele me revele, que ele me inspire, né, a trazer uma mensagem, usar um tema que seja da realidade daqueles que estão me ouvindo. Então, o processo de empatia ele começa na oração antes de conseguir o tema. Com certeza, se a gente tem essa inspiração, ela já vem uma inspiração totalmente empática, né? Exatamente. Já vem de forma empática. Exatamente. Perfeito. E como eu sei se eu sou empático ou não? Como eu vejo isso nas minhas pregações, no momento que eu estou na igreja? A gente pode se autoanalisar, né? Então, por exemplo, no nosso dia a dia, se alguém chega pra gente e diz assim, tô passando por uma luta assim, assado, né? Como é que a gente reage ao ouvir isso? A gente pensa assim, isso daí é um drama. Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu ia fazer bem diferente. Então, a gente costuma muito basear o nosso julgamento naquilo que nós acreditamos ser verdade, naquilo que a gente acredita ser bom. Da nossa perspectiva. Da nossa perspectiva. Justamente. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente é muito agarrado na nossa história, na nossa experiência, na nossa cultura, na nossa criação que a gente recebeu dos pais, na educação religiosa que a gente recebeu, e a gente se apega a ela para fazer esses julgamentos de valor. Né? Então, para eu saber se eu tenho empatia ou não, é quando eu me deparo com algo diferente de mim, diferente daquilo que eu faria, e como que eu reajo? Eu critico, eu condeno, eu penso que é um exagero? Porque, por exemplo, eu posso ouvir uma pessoa numa pregação dar um testemunho sobre vida financeira, de crise financeira, que para ela passar por uma dificuldade financeira é, por exemplo, não poder comprar sapato novo, tá? Essa é a situação lá, vamos dizer, do pregador, quem está dizendo lá que está passando uma luta e tal, e que não conseguiu comprar um sapato novo. Eu posso achar aquilo chocante demais, porque talvez a minha realidade, crise financeira, é não poder botar carne na mesa. Então, tudo depende da perspectiva da pessoa, é a forma com que ela vai entender a realidade. E para eu saber se eu tenho empatia ou não, é principalmente entender que existem realidades diferentes da minha. Então, se para uma pessoa a crise financeira é não comprar um sapato novo, para mim é outra, eu tenho que entender e respeitar que para aquela pessoa aquilo tem importância. Né? Para mim pode não ser relevante, mas para ela é relevante. Não que seja um exemplo errado, mas, por exemplo, se tu está numa comunidade mais pobre, tu usar esse exemplo, tu acaba afastando essas pessoas de ti e acaba perdendo a atenção até por conta disso, né? Porque acho que o exemplo que ela usou é snob, às vezes tô com uma necessidade X e a pessoa tá... aquilo ali não existe, não é a minha realidade. Isso? Justamente. As pessoas que nos escutam, elas fazem também os julgamentos dela, né?
Daqui a pouco, se eu chego numa comunidade, numa igreja mais pobre, e falo da minha crise financeira, que eu não posso comprar um sapato novo, estou dando um exemplo, e eu tenho lá pessoas que me escutam que o dilema delas é outro. O dilema delas é se elas vão ter dinheiro no outro dia para comprar, por exemplo, pão. Então, são níveis de dificuldades diferentes, né? Mas eu preciso entender que para eu ser uma pessoa empática, eu preciso sempre entender que existem realidades diferentes da minha, né? Exatamente. Até tem aquele exemplo que a gente estava conversando sobre aquele pastor que publicou lá sobre casamento. Me veio à mente também. Justamente, eu estava lendo um comentário de um pastor que colocou uma foto dele maravilhosa, super produzida, com uma família linda, e tem uma família linda, né? Dizendo que aconselhava os jovens a casarem cedo, porque o jovem cristão tinha que casar cedo, porque a melhor coisa na vida era casar, construir uma família e tal. E ele foi amplamente criticado, por quê? Porque ele falou partindo de uma realidade dele, né? Graças a Deus foi uma pessoa que ele teve privilégios, né, na vida, teve lá respaldo dos pais, teve ajuda financeira das famílias para poder casar, para poder estudar, para poder se formar. Então, era mais fácil dentro daquele cenário ter um casamento cedo. Mas a maioria dos jovens, por exemplo, no Brasil, se eles querem estudar, eles têm que trabalhar o dia inteiro para pagar a faculdade de noite. Se eles vão morar, por exemplo, ter uma casa para morar, eles têm que pagar aluguel ou financiar a perder de vista. Então, são realidades diferentes, né? Então, o comentário dele foi infeliz porque ele partiu de uma realidade dele, privilegiada, e se reportou a um público que talvez não tinha os privilégios que ele teve. Esse é o exemplo perfeito, porque o que ele disse, totalmente correto, porém na realidade dele. Como isso foi para a internet, que a grande maioria não está nessa realidade, se sentir deslocado com e até essa mesmo palavra. Insultada. Como se o jovem brasileiro, ou os jovens, a maioria, não casasse cedo porque quer curtição, e sendo que não era, né? A maioria do jovem brasileiro não queria casar cedo, porque não é que não queria, não conseguia porque ele tinha que batalhar por coisas na vida que outras pessoas de uma classe mais privilegiada não precisariam batalhar. Então, aí tu vê um pregador que tem experiência, mas que não parte da realidade de quem está ouvindo ele, né? Então, esse tipo de ruído, porque a gente chama isso de ruído na comunicação, né? Quando não existe uma comunicação. Então, isso é muito comum, quando a gente não tem, de fato, empatia por quem nos escuta. E até não propriamente no assunto, de forma, vamos dizer assim, uma categoria maior, mas até mesmo na linguagem que a pessoa falar no momento, né? Por exemplo, se a gente tem pessoas novas chegando na igreja, naquele, por exemplo, num culto evangelístico, e a pessoa começa a usar muitos jargões bíblicos, né? A pessoa que está nova, ela acaba ficando deslocada, né? É muito comum, né? A gente escuta pregações onde o pregador, o vocabulário dele é totalmente crente, né? De crente, né? É um dialeto. É um dialeto dele, né? Então a gente tem muita metáfora, a gente usa muita expressão do nosso meio, deserto, que provação, que luta. E até teve um meme na internet do hino, aquele incendeia, Senhor, a sua igreja, né? E como eu crente penso que quer dizer esse trecho, como o visitante imagina isso, né? Uma noiva cheia de fogo no vestido. Então, são coisas que não estão alinhadas, né, ao público, e a gente tem que tomar esse cuidado. Não que seja errado usar esses exemplos, mas é bom explicar pensando em quem? Nas pessoas novas que estão na igreja, né? Outra coisa muito comum também a gente vê dos pregadores, principalmente os pregadores com muito conhecimento, é ele só comentar a história da Bíblia, sem contextualizar. Isso é... Né? Isso, por exemplo, até as pessoas às vezes que estão se convertendo, né? Não só os visitantes, mas às vezes ela não entende a história. Aí a pessoa cita, como Abraão teve a fé e tal, mas a pessoa que não conhece aquela história já não consegue pegar aquele exemplo. Então talvez ali pode perder o contexto da pregação e falta de quê? De atenção também, né? Exatamente. Tu não conhece a história, então aquele exemplo para ti ele não vai ter efeito nenhum. E aí que está a grande questão da coisa. A pregação, ela tem uma finalidade. Né? A finalidade da pregação não é eu, enquanto Alexandra, enquanto pregadora, me destacar ou demonstrar erudição ou conhecimento de Bíblia ou isso e aquilo, não. É eu
por meio da minha fala, alcançar o coração das pessoas e levar Cristo a elas, levar o Evangelho, apresentar a salvação para elas de um jeito que elas entendam. E para aquelas que já são salvas, eu construí uma identidade de Cristo nelas. Então, eu não posso me dar ao luxo de falar coisas que eu gosto, de citar exemplos que eu gosto, de construir pregações da forma que eu gosto, porque não se trata de mim na hora, se trata da pessoa. E isso é empatia. É eu entender que existe alguém me ouvindo. Eu preciso pensar no outro. Como o outro vai me entender, como o outro vai conseguir acompanhar o que eu estou dizendo. Quando eu tenho essa empatia, eu consigo descer os níveis, né? Eu consigo descer os degraus. E é difícil, né, se colocar na posição dos outros, né? Ainda mais quando tu não conhece muito das pessoas, né? Exatamente. Mas aí tu consegue prever alguns cenários. Sim. Né? Tu consegue prever. Por exemplo, se eu estou pregando para mulheres. Pregação para mulheres, né? Mas é algo bem específico já, né? Eu estou pregando para mulheres, isso, é algo específico. Eu estou pregando para as mulheres, então eu já sei quais assuntos, quais temas fica mais fácil. Se eu tenho um público masculino, de jovem, então é a mesma coisa, né? Tu vai e tu te encaminha para o mesmo nível. Mas o que tu tem que ter em mente é o seguinte, eu tenho lá um grupo heterogêneo, mulheres, homens, jovens, crianças, como que eu falo de um jeito que todo mundo venha aprender atenção em mim e eu consiga falar de um jeito que eles entendam? Eu preciso ter isso em mente. Se eu não consigo ter isso em mente, eu não estou conseguindo ser eficaz na minha empatia. E se a gente for pegar exemplos bíblicos, né, porque existe uma base bíblica para isso, né? A palavra empatia, ela não aparece diretamente na Bíblia, né? Ela não aparece diretamente. Ela aparece de forma indireta, né? A Bíblia diz lá, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, está pedindo uma empatia por parte do corpo, né? Mas a Bíblia, quando ela fala das pregações de Jesus e ela diz o jeito que ele pregava, a gente só percebe empatia na pregação dele. Sim. Né? Ele pregava para todos os públicos, né? Não só o religioso, não só o cristão, ele pregava para todos os públicos de uma forma compatível à realidade deles. Né? Ele conseguia trazer uma mensagem compatível à realidade. Então, quando ele falava com mulheres, ele usava certas parábolas. Quando tinha um público de pecadores e publicanos, ele usava outros elementos que identificavam, que eram do cotidiano daquelas pessoas, né? Então, por quê? Por que ele fazia isso? Se ele era Deus, né? Ele era o Cristo. E ele podia ser o pregador mais erudito, mais bem preparado que a história do mundo já conheceu. Poderia falar de muito mais coisas específicas, né? Muito mais. Ele poderia trazer assuntos muito mais complexos. E por que ele trazia uma mensagem simples? E se a gente observar o contexto de cada sermão, de cada pregação que ele trazia, eram pregações alinhadas à realidade daqueles que ouviam. Né? Então isso é fantástico. Cristo era empático. E a Bíblia diz que ele tinha compaixão. E uma das definições de compaixão é se colocar no lugar do outro, que é a própria definição de empatia. Né? Então são termos muito semelhantes que andam muito próximos. Tá, e além de Jesus, a gente tem outro exemplo na Bíblia sobre empatia? Sim, exemplo de empatia tem vários, mas eu queria citar um exemplo de falta de empatia. A ausência de empatia. Né? Porque se for parar para ver, a empatia existindo, ela é muito boa na pregação, naquilo que tu quer transmitir às pessoas como forma de mensagem. Mas quando tu não tem empatia, o que tu fala não tem sentido nenhum. Além de não ter sentido nenhum, ele não agrega nada. Quer ver um exemplo? Lá os amigos de Jó. Né? O que tem lá os amigos de Jó? Jó, ele estava falido, tinha perdido tudo. Né? Jó tinha perdido os filhos. Imagina a dor de um pai perder filho. Né? Jó estava doente. E aí chegam os 3 amigos dele e todos os conselhos, todas as falas desses amigos, elas ou eram acusatórias ou era para tentar descobrir qual que tinha sido o pecado de Jó. Nenhuma teve empatia, né, daqueles 3 amigos, não teve empatia de chegar a ponto de dizer para ele, olha, cara, eu entendo que tu está vivendo, está passando, ou tentar achar um termo compatível com aquela dor que ele estava sentindo. Então, isso acontece muito na pregação. Quando o pregador, por exemplo, ele começa com tons acusatórios para com a igreja,
ele começa a trazer essas mensagens de amigo de Jó, né? Ele começa a pregar sem respeitar o contexto daquela pessoa. Em outras palavras, acaba julgando a pessoa. Julgando a pessoa, né? Então ele acaba criticando. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um pregador pregando num congresso de jovens. Gente, misericórdia. Só Jesus na causa. Porque ele trazia uma palavra ignorando totalmente a realidade do jovem. E qual que é a realidade do jovem cristão? Ele luta contra várias coisas. O jovem cristão, ele luta contra várias tentações. Tentação da carne, ele tem crises existenciais, porque ele precisa ainda se firmar enquanto chamado de Deus. Para que Deus me quer usar? Onde Deus quer me usar? Onde Deus quer me usar como ferramenta? Com quem que eu vou casar? Né? Então, meu Deus do céu, todos nós já fomos... Eu já fui jovem, né? Já tô na fase adulta, né? Mas eu já fui jovem, então eu me lembro as indagações que eu tinha. E esse pregador, ele chegou se reportando para esse público jovem como se ele estivesse falando com pessoas que já eram casadas, que já tinham a vida estável, que já estavam bem, que não tinham problemas com carnalidade, né? Eles não tinham problemas carnais, porque já estavam casados, né? Então ele falava com esse público como se fosse um público assim. E ele fazia exigências na pregação e era muito incisivo, como se fosse uma plateia que já tivesse estabilidade. Aí tu pensa assim, mas como que era a vida desse pregador? Aliança no dedo de alguém que é casado, tinha convicção e certeza do seu chamado já estava na meia-idade, então a vida para ele já estava estável. E ele desconsiderou totalmente a falta de estabilidade daquele público, né? Então, por quê? Não teve a empatia. Às vezes a falta de empatia é um problema até de memória, né? Porque quando a gente cresce, a gente vê que nossa insegurança, nossas incertezas lá de trás, era tipo coisas banais, era coisas, vamos supor, que hoje a gente vê sem sentido. Só que na época era tudo pra gente. Então, a falta de memória da pessoa, de ver que já passou por aquela situação, e agora julgar as pessoas que estão nessa situação, né? Exatamente, ele já passou por aquilo. Exatamente. Só Ele que hoje a pessoa do presente enxerga isso como algo fútil. Só que tem que entender que ainda naquela época, né, no momento que a pessoa ainda é jovem, não é fútil, ela não sabe o futuro. É justamente. Aí você percebe também a falta de empatia quando você tem um público predominantemente jovem te ouvindo, né? Ou quando você tem um público predominantemente mais maduro. São coisas diferentes, né? Então, se eu tenho públicos ali específicos, eu preciso ter empatia com esse público, me reportar de um jeito que eu entenda quem está me ouvindo. Exatamente. Então, a gente já viu que a empatia é algo fundamental na hora de se comunicar, né, com as pessoas. Totalmente. Se for só um monólogo, só falar é uma coisa, né? Mas como tem interação, tu tá falando e tem uma pessoa ouvindo, então aí se torna muito importante. E no ponto de vista linguístico, o que é empatia? Ótima pergunta. Bom, o ponto de vista linguístico sobre o assunto nos diz o seguinte, que quando há o ato de fala, né, quando eu estou falando, eu preciso entender que existe um eu e um tu, certo? Tá, não entendi nada. O que quer dizer um eu e um tu? Que existe um eu e outra pessoa naquele processo de comunicação. E quando existe um eu e um tu, eu entendo que esse tu não é uma plateia. E aí que mora o perigo. A maioria dos pregadores, quando olha para a igreja, ele vê uma plateia, ele vê pessoas, ele vê um grupo de pessoas. Então, a tendência de classificar esse grupo dentro do mesmo saco é muito grande. Ele não enxerga o ouvinte na sua individualidade. Então, o primeiro princípio linguístico é que existe um eu e um tu. Quer dizer, eu pregadora, eu pregador, e um tu me ouvindo. Quer dizer, um indivíduo. Existe uma boca e uma orelha. Ótimo. Uma boca falando e uma orelha ouvindo. Exatamente. Então, assim, existe um eu e um tu, e não plateia. Então, no momento que eu entendo que existe alguém com uma individualidade, alguém individual, uma pessoa única, eu passo a ter mais respeito. Certo? E existe um teórico da linguística que é Bakhtin.
E ele diz o seguinte, ele faz uma classificação fenomenal. Ele diz que toda pessoa carrega consigo um auditório social. E esse termo, auditório social, é muito interessante. Por quê? Quando a pessoa chega dentro da igreja e ela se senta naquele banco para te ouvir, ela não vem sozinha. Entende? Ela não chega ali sozinha. Ela chega ali com todas as experiências e memórias e perspectiva de vida dela. Todas as histórias que ela passou na vida, ela chega ali para te ouvir. Então, por exemplo, se é uma pessoa que chega ali para me ouvir, que teve sérios problemas com o pai, por exemplo, não teve um pai presente, o pai foi ausente, enfim, ou o pai não foi bom, foi ruim, se eu for pregar ali em cima sobre quão bom Deus a probabilidade desse auditório, ou seja, dessa memória, dessa experiência da pessoa bloquear a mente dela na hora para ouvir o que eu estou pregando é muito grande. É tipo tu dizer que Deus é um pai, para uma pessoa vai ter um sentido e para outra pessoa pode ter um sentido totalmente oposto. Justamente. Então, eu estou pregando, vamos dizer, eu estou pregando e eu tenho ali várias pessoas, cada uma com seu auditório. Tá? Cada uma com as suas experiências, com as suas vivências. E eu não posso pregar uma verdade única. Eu preciso sim falar, Deus é um bom pai, para talvez metade da igreja vai ter um sentido, para outra, que teve um pai ruim, vai ter outro sentido. Então, como é que eu me comunico? Né? Bom, eu preciso pregar que Deus é um bom pai, porque é bíblico, Deus é um bom pai, Ele é um pai amoroso. Beleza, eu vou pregar sobre isso. Mas com tato e com cuidado, que essa pessoa que teve uma experiência ruim não vai conseguir, não vai se ofender com o que eu vou dizer. Ela vai conseguir identificar essa paternidade. Né? Ela vai conseguir entender o que é ser um bom pai. Que apesar dela não ter tido uma boa experiência, não quer dizer que Deus não seja. Então, eu preciso entender que quem me escuta chega com essa bagagem. É um ser individual que tem a sua bagagem. E é como se fosse falar assim, cinematograficamente, para quem está nos ouvindo entender, é como se ela chegasse com várias malas. Ela chega dentro da igreja com o seu auditório, com as suas várias malas de vivências e experiências. E tudo que o pregador fala, essa pessoa filtra com base nessa bagagem. Então veja só, tudo ela vai filtrar com base nessa bagagem, nessa experiência. É interessante que tu nunca vai conseguir dividir a pregação. Então, ao meu ver, o que seria inteligente fazer é tu conseguir sempre contextualizar aquilo que tu quer falar. Se tu usar exemplos da tua vida, não vai servir para todos que estão ali. Isso? Bom, me veio à mente uma história de uma pregação que foi muito bem construída, tá? O tema dela era sobre dependência de Deus. Desenvolveu muito bem o tema, construiu muito bem, mas na hora da exemplificação a pessoa não conseguiu atingir todo o grupo de pessoas. Ela pregava para uma igreja mais elitizada, uma igreja assim com poder aquisitivo um pouquinho maior. Existia sim pessoas que tinham um poder aquisitivo menor, mas a maioria era pessoas mais assim abastadas. E ela só trouxe exemplos de dependência na área financeira, tá? De pessoas que precisam orar para poder conseguir comprar, por exemplo, um tênis para um filho. Ela trouxe exemplos de dependência para pessoas que precisavam orar para pagar a conta de água e luz. Aí eu penso assim, ela foi infeliz na colocação dos exemplos porque não teve aquela empatia, aquela percepção de quem estava ouvindo. Né? Total do público, no caso. O público no geral. Alguns entenderam, mas talvez a grande maioria, nesse caso, não entendeu. Uma pequena parcela entendeu. Se ela, junto a esses exemplos que ela trouxe de vida financeira, que era essa escassez da vida financeira, se ela tivesse trazido outros exemplos de dependência, ela teria atingido o público. Então, por exemplo, eu posso falar de dependência de Deus, que a gente precisa depender, consultar Deus, até para quem tem dinheiro. Né? Sim. A pessoa consulta Deus quando vai trocar de carro, quando vai comprar uma casa, quando vai investir em algum negócio, quando vai abrir alguma empresa. Então, isso também é depender. Né? Isso também é colocar Deus à frente dos seus negócios. Então, ela não conseguiu contemplar essa realidade. Por quê? Porque ela estava presa à realidade dela. Talvez foi feliz naquele exemplo específico, só que
para as outras pessoas ela não conseguiu atingir. Talvez para as outras pessoas ela poderia ter usado outros exemplos disso. Exatamente, ela poderia ter conseguido atingir quase que o total da igreja se ela tivesse trazido exemplos empáticos. A gente pode chamar isso de exemplos empáticos, que não parte da minha realidade, mas parte da realidade de quem está me ouvindo. Entendi. Né? Tá, mas aí entra uma parte interessante. Às vezes a gente não tem como conhecer todo o público. Né? E como é que é a aplicação da empatia, né, antes da pregação, na pré-produção ali, e até mesmo na pregação? Como é que a pessoa ela consegue montar a pregação levando em consideração essa questão da empatia? Boa pergunta. Existe essa questão da pré-produção, né, da pregação, da produção em si, que é quando eu estou executando, e da pós-pregação. Durante a pré-produção, que a gente chama, que é quando a gente está preparando o sermão, está escolhendo o tema, está vendo os melhores exemplos, a melhor estrutura, ela já tem que ter empatia ali. É que nem eu falei, eu acho que lá no começo. Orar a Deus para ter inspiração de o que pregar que seja baseado na necessidade real daquelas pessoas que estão ouvindo. Tem que começar aí, né? Começa na oração, certo? Por melhor que seja o pregador, se não houver o elemento Deus no meio, é só um bom orador, né? Então, ele precisa ter Deus nessa equação. E a gente coloca Deus lá no começo, né? Quando a gente ora pedindo inspiração. Então, ali ela já gera empatia. O próximo passo dessa pré-produção seria a escolha do tema. Né? A escolha do tema com exemplos alinhados a possíveis realidades. Então, por exemplo, eu tenho um tema, que no caso esse era a dependência de Deus, devemos ser dependentes de Deus, e eu tenho então agora vários públicos diante de mim, aquele que é mais abastado financeiramente, aquele que não é tanto e aquele que talvez tenha muito pouco financeiramente. Então, eu tenho que prever o cenário econômico de quem me escuta, né? Que pode ser que existem muitas variáveis, mas basicamente é pessoas pobres, classe média, classe alta. Então, existe uma classificação geral. Eu tenho que ter isso em mente. Se o assunto for esse, né? Por exemplo, sim, usando esse exemplo. Ou nesse exemplo específico. Nesse exemplo específico, né? Então, eu vou ter em mente as possibilidades de exemplos que eu tenho que usar dentro daquele assunto, dentro daquele tema que é a dependência de Deus, né? Então, isso já gera empatia, né? Como o exemplo daquele pastor que a gente falou, ele sai da realidade abastada dele, né, que foi privilegiado, e tenta aplicar aquilo como uma verdade para a classe menos favorecida, que é a maioria, né? Então, assim, não fechou, né? Não gerou empatia. É como se ele estivesse num mundo diferente daquela pessoa que estava ali vendo, lendo, ouvindo, né? Então, primeira coisa na pré-produção é a escolha do tema, ela tem que estar alinhada à realidade dos meus ouvintes. E cada exemplo, né? Cada exemplo que for usar, porque tem vezes que a pregação ela cita vários exemplos, e todos nesses exemplos a gente tem que pensar em cada contexto, né? Cada situação. Se é o exemplo financeiro, todas as classes sociais. Se é exemplo de paternidade, todos os tipos de pais. Ótimo. Né? Claro que às vezes pode ficar muito abrangente e não dá tempo. Então é melhor tu não usar aquele exemplo específico do que deixar grande parte do público boiando na pregação, né? E com certeza perdendo a atenção desse público. Exatamente. Tu perde a atenção, que nem a gente começou falando nesse podcast, tu perde a atenção do público. Por que a gente não consegue prender a atenção dele? Porque justamente eu não falo algo da realidade dele, né? Então eu posso talvez não ser tão específica, como tu disse, né? Não vou ser tão específico por conta do tempo. Mas eu também não posso, eu posso sim falar de forma geral, mas o que eu não posso é especificar um único item daquela possível realidade. Então, se o termo, por exemplo, vamos usando ainda esse exemplo, é dependência de Deus no aspecto financeiro, eu não posso falar só dependência de Deus para comprar um tênis. Porque isso é muito específico. É de uma parte da população muito específica, né? Isso se aplica ao resto, né? A qualquer outro assunto que a gente for usar, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente vê quando, por exemplo, a gente acerta um exemplo na veia, é as cabeças, né? Fazendo assim, concordando. Ótimo. É um demonstrador de que as pessoas estão prestando atenção e estão entendendo, né? Agora, é interessante que tu falou, como é que a gente vai saber se a gente está sendo empático, né, na pregação? Sim.
Existe alguns demonstradores de felicidade, que nem se diz, né? Não muitos objetivos, né? Mas... São áreas subjetivas da ciência, né? Mas, por exemplo, eu consigo ver se estão prestando atenção, que nem tu diz. A cabecinha, né? Balançando, Pela sorrisinho. linguagem corporal. Ou quando tem marido e esposa, um sentado do lado do outro, coisa bonita de ver, né? Só dá uma olhadinha pro lado. Dá uma olhadinha pro lado, ou dá aquelas cutucadas, né? De cotovelo, assim, né? E aí a mulher, ou se é o homem com a mulher bate no homem, assim, já fica emburrado, ou vice-versa, né? Dependendo ali. Então, também acontece quando eles não estão prestando atenção. Quer ver quando não estão prestando atenção? É pegar uma Bíblia. Alguém folheou uma Bíblia com um jeitinho mais forte, a pessoa já vira e olha. Levantou alguém para ir ao banheiro, ali ó, meia dúzia de gente tira o olhar de ti e acompanha quem está indo no banheiro para ver. Uma criança e tal. Então, quando a pessoa não está muito focada, prestando atenção no que tu está dizendo, ela não... Qualquer coisa que aconteça no ambiente vai tirar a atenção dela. Né? Isso é uma forma de perceber também. Né? Bom, e no momento da pregação, né, no momento do vamos ver, como que a empatia pode me ajudar para me aproximar do público? Quais são as ferramentas que eu posso usar nesse sentido? Bom, tem diversos recursos assim para você ser uma pessoa empática na hora da execução, né, ali na hora do vamos ver. Um deles, por exemplo, é o vocabulário. Né? Que vocabulário eu vou usar para me reportar a esse público? Ele é mais erudito? Ele é mais simples? Como que ele é? Porque a gente vê, por exemplo, pregadores que usam vocabulário muito difícil, né? Que nem mesmo pessoas que talvez tenham um nível superior conseguem entender. Né? Então, isso é comum. Por quê? Porque é bonito tu mostrar um linguajar, né, mais sofisticado. Né? É bonito, tem pregadores que gostam de falar, né, de usar. Mas aí eu pergunto, o que adianta falar, usar um vocabulário assim, se o meu objetivo, que é levar as pessoas a uma ação referente àquilo que eu estou pregando, não vai ser alcançado. Né? Não vai somar. Não vai somar, né? As pessoas vão estar te ouvindo, tá bonito, isso daí deve ter estudado muito, isso daí estudou bastante, mas não me disse nada. E às vezes até por usar uma palavra que ela não conhece, aí ela vai pensar sobre aquilo e vai perder depois mais uma frase ou duas da tua pregação. Tem esse tempo do cérebro também, sim, né? Sim. Que o pregador lança uma coisa lá e a pessoa fica parada, pensando e dá uma viajada no tempo e o pregador continua. Então ela perde esse time. O fio assim, da pregação. O fio da pregação. Então, quanto mais simples, melhor. Eu até escrevi um artigo no mestrado uma vez que era que a eloquência, o simples ele era eloquente. Que a eloquência de Jesus ela acontecia justamente pela simplicidade. Né? E foi bem interessante, porque eu fiz toda uma varredura na Bíblia sobre algumas pregações dele, que ele é simples ao extremo. Simples ao extremo. E, no entanto, essa pregação de Cristo, essa palavra, a gente sabe que ela teve repercussões, né, de até hoje ter. Né? Então, você vê, por exemplo, pregadores bons, que têm nome, né, são reconhecidos, que eles têm uma linguagem muito acessível. Então, um vocabulário muito de fácil compreensão. E quando a gente pensa em vocabulário, a gente tem que entender o seguinte, que a língua portuguesa, ela é como um roupeiro para a gente. Né? Você tem lá um roupeiro. O que tu tem no roupeiro geralmente? Tu tem roupa de esporte. Né? Que tu vai lá praticar tua atividade física, tu não vai de gravata. Né? Tu vai de tênis, tu vai com uma roupa mais solta, mais, né, confortável. Mas também tem a roupa de uma ocasião mais especial, de um casamento, de um evento, né? Que tu vai lá no roupeiro e pega aquela roupa. Então, a linguagem é a mesma coisa, né? O vocabulário é isso. Quanto mais tu estuda a língua portuguesa, mais opções de roupas você tem. Essa é a jogada de você estudar. Tem mais recursos, né? Tu tem mais ferramentas para utilizar. Tem mais opções de peças, né? Sim. Então, eu tenho então um roupeiro completo, cheio. E a erudição é justamente isso. Eu saber que eu tenho esse roupeiro de vocabulários ali e saber qual peça escolher, conforme a ocasião. Eu estou num almoço em família, eu estou pregando, eu estou diante de um juiz, eu estou executando a minha profissão, eu estou diante de qual público? Qual cena enunciativa, a gente chama na linguística cena enunciativa, qual contexto de fala então é o vocabulário. Então eu vou observar esse contexto, obviamente partindo da observação de quem está me ouvindo. Lembra lá do tu? Existe um eu e o tu. Então quem é que está me ouvindo? Bom, são pessoas mais simples. De que adianta eu construir frases difíceis e usar um linguajar difícil? Ninguém vai me entender.
Então, eu só vou mostrar que eu sei. Mas é como se eu entrasse em campo para jogar futebol de salto alto e vestido de brilho. Difícil imaginar. É difícil imaginar, né? É difícil imaginar. Então, é assim, entende? Então, o pregador que entra em campo para pregar com uma roupa de gravata, de sapato, ele não vai conseguir ter uma performance para aquela prática, para aquele esporte. Então, a mesma coisa do vocabulário. O vocabulário tem que estar alinhado a quem está me ouvindo. Se eu percebo que são pessoas que têm estudo, é uma igreja mais tradicional, pessoas com nível intelectual um pouco maior, você vai usar um vocabulário um pouquinho mais elevado, obviamente você vai se adaptar ao momento. Em outras palavras, se a linguagem, as palavras chamar a atenção, tu não está sendo eficiente. Exatamente. É como se, por exemplo, eu for usar gíria para pregar. Esse é um assunto legal. Até que ponto o pregador, para se comunicar na linguagem de um jovem, por exemplo, de um adolescente, ele vai usar gíria no púlpito? Né? Isso é uma coisa interessante de pensar. Porque tem gírias que são expressões que vêm traduzir alguma coisa do dia a dia das pessoas, mas tem gírias pesadas. Tem gírias que são que não são apropriadas ao ambiente. Então, isso é um assunto também interessante. Da mesma forma, o vocabulário. Tem vocabulário que é apropriado, tem vocabulário que não é apropriado. É que nem a roupa, conforme a ocasião, é a roupa que eu escolho. E falando em roupa também é um recurso para gerar empatia. Você imagina você chegar numa igreja, uma igreja de pessoas carentes, montada no brilho e no salto. Né? Nós mulheres, pregadoras, né? Eu vou subir no salto. Minha bolsa, minha roupa, a pessoa que está me ouvindo não sabe mais se vai prestar atenção em mim que estou pregando ou na minha roupa, né? Então existe uma desproporção, às vezes visual do pregador, né? A gente vê aqueles pregadores com, eu nem sei o nome daquele negócio que vai na blusa aqui, com a gravata, com o sapato, não sei o quê, e chega num lugar que são pessoas que às vezes não têm um sapato para ir na igreja. Então, assim, é a realidade do Brasil? Pode parecer que não, porque às vezes a gente só está dentro da nossa bolha, né? A gente está ali dentro da nossa comunidade, do nosso grupo que a gente pertence, a gente não entende que existem realidades paralelas. E aí tu chega lá tu tem uma agenda para pregar numa igreja que é de periferia, uma igreja com um público assim, e tu chega montado no brilho, montado em tudo que tem. Que compatibilidade, né? Que compatibilidade vai ter? Né? A pregação começa bem antes, né, de ter a oportunidade de falar no púlpito, né? O próprio jeito de chegar na igreja, de cumprimentar as pessoas. Geralmente é o que acontece, a pessoa fica nervosa, aí talvez passa despercebido, não cumprimenta um ou dois, já pensa, tá pregando hoje, já virou a cabeça, já tá com as intenções erradas. Então, a pregação ela já começa antes, né? Essa questão da empatia, pelo menos, né? Tu já chega lá em cima, já dizendo para a igreja se tu é empático ou não, né? Isso já tem o poder de aproximar, já, né? Justamente o que tu falou, a gente chama de ethos, né? O ethos do pregador, do orador, que o Aristóteles fala, que é a postura do pregador já prega por ele mesmo, né? No caso, Aristóteles fala do orador, mas trazendo para o nosso público aqui é o pregador. Então, se ele chega na igreja, por exemplo, ele está nervoso, né? E ele não cumprimenta as pessoas às vezes por estar nervoso, ou por estar apreensivo. Eu tenho que estar no espírito, eu não posso conversar com ninguém, não posso isso, não posso aquilo, porque eu tenho que estar concentrado. Essa imagem que ele está gerando para quem está observando ele não é muito positiva. Sim. Né? Porque parece que a pessoa não sabe se ele está nervoso ou o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Exatamente. Não tem uma placa na testa dizendo eu estou nervoso porque eu vou pregar, né? Ou eu estou tentando me concentrar porque eu quero dar mais liberdade para Deus e tal. Não existe essa placa. Então, a postura dele, a roupa que ele usa, o jeito que ele chega na igreja, a forma com que a gente olha para as pessoas, né? Então, existe toda uma ciência aí da comunicação corporal que pode gerar até um podcast futuro, que é a linguagem corporal do pregador no púlpito, né? Tudo isso vai gerar e já vai ser um indicador de empatia ou não. Sim, não que isso seja definitivo para a pregação ser eficiente, mas isso é um fator que ajuda, né? Pequenas atitudes, pequenos fatores que vão ajudando a pregação ter mais eficiência, mais resultado. Né? Exatamente, porque a ideia do pregador é aproximar o público daquilo que ele vai pregar. E o pregador, em hipótese alguma, pode ser o instrumento que vai afastar. Sim. Então, eu, Alexandra, não posso ser o instrumento que vai afastar o público de mim.
Então, tudo que eu puder anular na Alexandra, eu tenho que anular na Alexandra, porque não é a gente que tem que aparecer, é Cristo que precisa aparecer numa pregação, é a palavra que precisa sobressair, né? Então, se eu sei que existe algo em mim que pode criar uma barreira, que pode gerar uma falta ideia de empatia por parte de quem está me ouvindo, eu preciso eliminar. Eu me lembro que a gente tinha um trabalho de missão num bairro bem pobre da cidade de Canoas, e a gente ia todo domingo fazer o trabalho lá. E tinha um grupo de pessoas que começaram a participar desses cultos lá, das reuniões e tal. E eram pessoas que eram tão pobres que não tinham, por exemplo, piso na casa. A casa, o piso era de barro, né? Literalmente era terra. E a recomendação que eu dava para as meninas que iam junto, eu dizia, coloquem a roupa mais simples que vocês têm, né? Não que a gente tivesse, né, muito, ou que as meninas tivessem muito, mas em comparação com aquele público que a gente estava indo todo domingo pregar, falar de Jesus, a gente... Era outra realidade. Era outra realidade. Então a gente precisava se alinhar melhor àquela realidade. Então a gente começou a ter esse cuidado com a roupa, com o sapato, né? E isso a gente viu que gerou uma identificação maior, porque eu não posso eu preciso criar um ambiente confortável para quem está me vendo, eu não posso parecer alguém distante deles, né? Eu preciso parecer alguém familiar, alguém que seja, ou que tenha algo parecido com eles, né, para gerar essa empatia. Eles precisam ver que eu me preocupei, né, em me preparar para estar ali, né? Então, observar, se eu tenho uma agenda numa igreja que talvez tenha alguma diferença, seja ela econômica, cultural, porque pode ser uma diferença cultural, eu preciso estar atento a esse detalhe, para gerar empatia. Uma igreja mais tradicional, com maior doutrina, os pregadores costumam pregar de gravata e terno, né? Diferente de outras igrejas mais modernas que já libera a roupa, o esporte social, por exemplo, outros até tênis e camiseta, né? Então, conforme a igreja, eu vou procurar colocar uma roupa compatível à cultura daquela igreja, sem necessariamente perder minha identidade, né? Então eu preciso estar compatível, né? Então, se isso vale para, por exemplo, ninguém vai numa igreja, uma igreja tradicional, pregar de tênis e camiseta, né? Mas se tu também chegar de gravata numa igreja mais liberal, tu também causa um certo espanto, né? Então, se eu já tenho esse princípio, por que não, mesmo indo pregar numa igreja mais tradicional, que exige a gravata, eu não colocar aquela coisa assim que vai ser muito exuberante, né? Que vai chamar muita atenção, né? Procurar ser mais simples, mais adaptável ao ambiente, porque isso é empatia. Isso Exatamente. também é empatia. Empatia dá para ver como uma forma de tu chamar a atenção para o lugar certo. Exatamente. Né? Não distrair as pessoas com a tua roupa, com o teu linguajar, com os teus exemplos, e sempre tentar trazer o foco que é o centro da pregação. Né? Exatamente. O foco do pregador sempre vai ser Cristo. A mensagem de Cristo. Nunca é a vida do pregador. Então, por isso que a gente nunca pode partir de exemplos nosso só. A gente pode sim usar a nossa experiência, claro, mas nunca partir só da nossa realidade, porque isso não gera empatia. Eu preciso ter esse olhar para a igreja, eu preciso ver a igreja na sua individualidade, na sua vida, na sua experiência, quem eles são, o que eles sentem, o que eles podem estar sentindo naquela hora quando eles estão ali me ouvindo, que auditório eles trouxeram junto, quais bagagens vieram junto, né? Então, assim, quanto mais eu eliminar melhor é a pregação. E qual o conselho que tu dá hoje pro pregador para ele ser mais empático? Um único conselho. Se eu fosse resumir tudo num conselho só, eu diria que o pregador precisa entender que existe uma pessoa ouvindo e não uma plateia. Ele precisa entender que existe um ser humano. E enquanto ser humano, ele tem necessidades, ele tem dores, ele tem experiências, ele tem perspectivas de vida. Então eu preciso estar atenta a isso. Eu preciso entender que existe alguém e não um grupo me ouvindo. Se ele consegue entender que existe alguém e não um grupo ouvindo, ele vai conseguir ser empático. Perfeito. Esse foi nosso podcast de hoje.
Então, a gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, siga a gente também nas redes sociais e comente aqui o que você achou. Se você tem uma situação também interessante, engraçada para comentar, comente aqui e marque também pessoas que possam ter interesse por esse conteúdo para pregadores.